Nós estamos tendo a participação também de dois coordenadores da NTT, que é o Alexandre Vargas e o Marcelo Bavier, que estão aqui, que vieram do Rio para ter esse bate-papo. E uma das coisas que eles deixaram claro quando a gente estava conversando é o seguinte: ó, mais do que fazer a apresentação, o bom é que a gente possa, né, interagir, atender, responder dúvidas. E eles, desde o início, no primeiro contato que eu fiz com o Alexandre, se colocou à disposição. Nós não conseguimos fazer antes por questão de agendas, e aí veio o Carnaval no meio, mas nós estamos realizando esse evento. Para quem não me conhece, eu sou o Selmo de Freitas, eu sou o executivo do Cindy Rochas e atualmente também do Centro Rochas. Né, há um trabalho de junção, um trabalho conjunto das entidades do setor. Então, Cindy Rochas e Centro Rochas estão trabalhando juntos, né, para dar maior força e fazer com que a voz do setor seja mais forte e mais ouvida. Então, isso é um dos eventos. Nós estamos tendo participação por videoconferência em Vitória, lá na sede do Centro Rochas. Estamos tendo videoconferência para Barra de São Francisco e Nova Venécia. Por isso, nós vamos pedir, mesmo aqueles que às vezes não gostam de fazer perguntas usando o microfone, que ao fazer alguma pergunta, algum questionamento, faça pelo microfone, para que eles lá possam ouvir aquilo que está sendo colocado aqui. Tá? Queremos agradecer também a parceiros. Por exemplo, nós temos aqui o Ferdinando, da Zanetti Seguros, que é um parceiro do Cindy Rochas, é um associado do Cindy Rochas e que trabalha com seguro de cargas. Então, ele dá esse apoio. Levanta aí, Fernando. Acho que o pessoal não te conhece, está lá o nosso amigo lá. Então, se precisar de apoio nessa questão de seguro, ele é parceiro nosso aí. E como vocês não vieram aqui para me ouvir, né, eu vou passar a palavra ao nosso presidente, Thales Machado, para saudar vocês e a gente dar prosseguimento no evento. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer muito a presença de todos, né? Toda vez que está cheio assim, anima a gente, né? Anima a continuar a fazer eventos. Mas eu queria agradecer demais aí o pessoal da NTT, que veio do Rio, né? Volta para Vitória hoje ainda, né? O Grola. E, como o Selmo falou, não é fácil a gente trazer, principalmente, pessoas do Rio para Cachoeiro. É uma operação, né? Então, assim, queria somente provocar vocês, né? A gente realmente fazer essa tarde, uma tarde produtiva. Boa tarde aí, desculpa. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Barra de São Francisco, né? E Nova Venécia. E a gente realmente tirar as dúvidas, né? Esse negócio de CIOS está deixando... Toda hora tem um me ligando lá, perguntando um monte de coisa, a gente não sabe responder direito. Então, que a gente consiga hoje fazer uma tarde bem produtiva. Okay? Obrigado a todos. Bem, então, com as palavras do presidente, a gente vai começar, então, a atividade. Aí eu convido o Ricardo Grola, que vai ser o primeiro a né, ter uma apresentação com todos nós. Me desculpe aí, porque a quantidade de pessoas, a gente acaba perdendo um pouco a sequência. Rogério, que é daqui do Cindy Rochas também, está lembrando que tem um vídeo institucional. Então, 60 segundos, não mais do que isso. Pode colocar o vídeo aí, Rogério. O Cindy Rochas é uma das entidades mais representativas do setor de rochas ornamentais. Essa posição vem da atuação em 46 anos de existência e da força dos seus 370 associados. O Cindy Rochas atua de forma incessante na defesa dos interesses do setor em busca de soluções para superar os gargalos e dificuldades, visando o desenvolvimento técnico, econômico e social do setor, na busca de um melhor ambiente de negócios. Fazer parte do Cindy Rochas é contar com benefícios para tornar sua empresa mais competitiva, atualizada e preparada para enfrentar os desafios. Sindicato forte, empresas fortes. Quanto maior o número de associados, maior a força do Cindy Rochas. Através de suas ações, o Cindy Rochas é a presença firme do setor, interagindo com entidades das esferas públicas e privadas nas mais diversas oportunidades. Venha fazer parte do seu sindicato. Venha para o Cindy Rochas. Beleza, Ricardo, só
houve uma lembrança aqui, só para lembrar os empresários que estejam presentes que amanhã, amanhã dia 4, nós vamos ter um café com empresários aqui, para tratar assuntos de interesse do setor, falar da integração das entidades do setor, falar de recursos para o setor, falar de feiras. Então, aqueles empresários, de repente, que não tinham lembrado ou não tomaram conhecimento, lembrar. E também vai estar acontecendo em Vitória, né, o pessoal que está aí, na sexta-feira. Só que amanhã aqui é às 8, é um café da manhã, e em Vitória vai ser a partir das 10 da manhã, lá na sede, no Salão da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Tá? Então, dá esse recado, quem puder estar presente. Ok? Ricardo, você. Boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu trabalho com curso de treinamento para seguir com o Cindy Rochas há muito tempo aí, né? Já temos alguns alunos aqui de curso aí. Dou aula também na faculdade e sou contador. E esse tema, o CIOT, nós já trabalhamos com cursos há bastante tempo, né? Temos aquele curso de obrigações fiscais do transporte, onde lá a gente fala do MDFE, da geração do CIOT e também do RPA, que tem que fazer, tem que lançar na folha. Então, já é um assunto que a gente vem trazendo os treinamentos. Nós criamos um canal no YouTube e lá a gente vem gravando alguns vídeos, partes dos treinamentos. A gente está gravando isso em vídeo e está colocando lá no canal. Então, quem quiser se inscrever no canal lá e assistir os vídeos, tem um aqui de CIOT, ó, já teve 1,3 mil visualizações. Eu vou gravar outro vídeo atualizado do CIOT, com as dúvidas que surgir aqui, vou atualizar isso, vou colocar lá, porque fica fácil, né? Aí, quando alguém me liga, Ricardo, eu estou com dúvida, eu falo, vai lá assistir o vídeo. Bem mais fácil, né? Bom, linha do tempo do CIOT. Só para contextualizar, vamos fazer da seguinte forma. A gente deixa as perguntas para o final, porque fica mais produtivo. Até porque nós estamos em videoconferência com o Bar São Francisco, Nova Venécia e Vitória, e aí a dinâmica fica melhor. Tá ok? Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo, porque o CIOT não é de hoje, não foi criado agora, não é novidade, né? É algo que já existe há algum tempo. Em algumas regiões do país, as empresas já estão fazendo. Em outras regiões, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Não tem a informação ainda. Mas a lei é federal e ela trata do transporte rodoviário de cargas. E lá em 2007, quando foi revogada essa lei anterior aqui, foi criado ela, foi dado o start para tudo isso que a gente está vendo hoje aí, inclusive a geração do CIOT. Aí depois veio a regulamentação da NTT, né? A NTT regulamentou isso lá em 2011, essa resolução aqui já foi revogada, né? Hoje a que vale é essa, mas quando foi publicada essa resolução aqui, lá já se falava dessa necessidade de observar os meios de pagamento, de gerar CIOT e tudo, né? Então, veio agora a resolução 5862, de 17 de dezembro de 2019, foi o novo regulamento de transporte, foi onde ela abriu o CIOT para todas as operações, né, evoluiu algumas coisas, mas falando de um assunto que já existe desde lá de trás, né? A resolução 5869 de janeiro de 2020 prorrogou a exigência de geração do CIOT para todas as operações para 16 de 3 de 2020. Aí, se vai ter prorrogação ou não, não sabemos. Tem uma resolução que o pessoal está comentando muito aí, que é a 5.870, de 11 de janeiro de 2020, que prorrogou por 240 dias. Aí tem gente me ligando, Ricardo, isso aí foi prorrogado por 240 dias. Não foi. O que aconteceu foi o seguinte, esses sindicatos aqui, lá do Norte, entraram com uma ação na Justiça e conseguiram 240 dias, né, de prorrogação no prazo. Então, isso aqui está no site da NTT também, está lá, e é por ação judicial. Só vale para os associados aqui, eles têm uma particularidade lá e pediram prorrogação nisso. Agora, para nós aqui, está valendo a data 16 de 3 de 2020, que o CIOT vai ser obrigatório para todos. Então, por que eu fiz essa linha do tempo? Para mostrar que o CIOT não foi criado agora, né, que ele já existe e na contratação de autônomo já deveria estar sendo gerado há muito tempo. Quem não está gerando,
Depois passa o CNPJ para os colegas da NTT ali lavar os autos de infração. Então, o que as pessoas estão confundindo muito? CIOT versus meio de pagamento. O pessoal confunde, né, mistura as duas coisas. Uma coisa é o CIOT, outra são os meios de pagamento. Então, o que é o CIOT? O CIOT é o código identificador da operação de transporte e é obtido quando você cadastra a operação de transporte no sistema da operadora. Então, você precisa cadastrar a sua empresa em uma das operadoras, homologadas pela NTT, você vai ter um login e senha, vai acessar a cada frete, e vai gerar o cadastro da operação de transporte lá. Vai colocar as informações, de onde está vindo, para onde vai e tal. No final, quando você gravar, vai sair um número. Esse número chama CIOT. Esse número você vai colocar no MDFE, naquele campo CIOT que aparece lá no programinha, quando você vai emitir o CIOT, né? O MDFE. Tem um campo CIOT lá. Então, isso é CIOT. Como que eu obtenho? No site da operadora que você escolheu, entrando lá e cadastrando, ou via conexão via WebService, que depois o colega ali vai explicar, que aí tem custo. Agora, meio de pagamento é outra coisa. É a forma como você vai pagar ao transportador. Então, são as formas de se pagar pela prestação de serviço de transporte. Posso pagar da forma que eu quiser? Autônomo e transportadora com até 3 veículos não pode pagar de qualquer jeito. Tem regra. Só pode pagar por transferência bancária ou via operadora de cartão. Ah, eu posso pagar em diesel? Não pode. Posso pagar em dinheiro? Não pode. Cheque de terceiro? Nem pensar. Transportadoras com mais de 3 veículos, o meio de pagamento está liberado, do jeito que você combinar. Mas a geração do CIOT, a partir de 16/3, tem que ser para tudo. As instituições de pagamentos, tem lá no site da NTT, só você botar lá, né, a NTT PF, Pagamento Eletrônico de Frete. Essa lista é de lá, eu dei um print na tela e coloquei aí. Tem muitas outras para baixo, tá? Só pode usar operador que tiver homologada lá no site da NTT. Outra que não estiver lá, não pode, tá? Temos um representante hoje aí da Roadcard para falar, mas a empresa ela pode se cadastrar em quantas ela quiser. Se ela quiser se cadastrar em todas, pode, não tem problema, entendeu? É gratuito o quê? O cadastro que você vai fazer lá, e se você for gerar o CIOT lá dentro, cadastrar a operação e optar por transferência bancária. Gratuito. Se você quiser usar o cartão, aí cada uma vai ter os custos, taxas, você vai ter que ver. Detalhe é que o motorista tem que ter, o motorista vai ficar com o cartão da operadora que você está pagando. E quem escolhe isso é ele, né? Ele que escolhe o meio de pagamento. Então, se você for pedir um cartão para ele, de repente ele trabalha com Repom, com Roadcard. Geralmente eles têm vários cartões, né? Mas se você trabalhar com um operador que ele não tem o cartão, o custo do cartão é seu também, né? Não vai ser do motorista. Porque a lei determina isso, tá? Quem deve gerar o CIOT? Aí aqui está na resolução, ó, o contratante. Muita gente perguntou isso naquele formulário lá, que disse que o Sindrocha disponibilizou. É o contratante. Ou quando houver subcontratante, né? Aí quem vai gerar é a empresa que subcontratou com o autônomo. Quando tem uma transportadora intermediando no meio. Mas, em regra geral, a situação aí, o contratante do frete. Por meio de quê? De uma daquelas instituições de pagamento que eu mostrei, ou integrando o sistema, né, com o sistema da NTT. Isso aqui tem um prazo para ela disponibilizar de 240 dias. Depois os colegas ele podem falar melhor sobre isso. Tem gente perguntando, vai, não vai? Não sei. Eles têm um prazo de 240 dias. Oi? Tá ok. Então, o contratante é que vai gerar usando uma instituição de pagamento eletrônico de frete que chama-se IPEF. A integração 240 dias. As IPEFs também têm integração, só que tem custo. Elas cobram uma tarifa para disponibilizar isso para você. Ah, eu tenho como emitir o CIOT de dentro do meu sistema? Tem. É só o seu sistema desenvolver uma integração com a operadora de pagamento eletrônico de frete, e aí de dentro do seu sistema, igual você emite a nota, igual você emite
o MDFE também vai emitir o CIOT. Tudo de dentro do seu sistema, mas isso tem custo. Ah, eu não quero ter custo. Você vai ter que entrar no site, fazer o login e pagar por transferência bancária. E aí, transferência bancária é TED. TED tem taxa. Então, não tem como fugir. Vai ter custo de qualquer jeito, né? Então, resumindo, transporte próprio não gera CIOT porque não tem pagamento, né? Não há contratação de frete. Então, quando é transporte próprio, não vai ter porque não tem pagamento. Enquanto as novas regras de geração do CIOT não entram em vigor, enquanto não chega dia 16 de março, permanece a obrigatoriedade de gerar o CIOT na contratação de autônomo e equiparados, que está valendo desde lá de trás. Lembra que eu mostrei a linha do tempo lá, que isso foi criado há vários anos aí, né? Desde 2011 já deveria estar gerando. Então, quem não tem gente pensando assim, só vai começar a valer isso do dia 16 para frente. Não, para autônomo já está valendo desde lá de trás e continua valendo hoje, né? Vai valer para todos a partir do dia 16. Então, quem não está gerando aí, já fica uma pulga atrás da orelha. Em atendimento à obrigação, né, estabelecida na Política Nacional do Piso Mínimo do Frete, que isso tudo veio da manifestação dos caminhoneiros, que eles foram lá, foram criando as pautas, reivindicando, fizeram a greve, e aí a legislação foi sendo criada. Então, aqui, em atendimento a isso, o CIOT vai passar a ser obrigatório para todos a partir do dia 16 de 3 de 2020. Então, como que está hoje? Hoje eu gero para autônomo e transportador com até 3 veículos, né, que são equiparados, e as cooperativas, né? E aqui tem pouca cooperativa, por isso que eles não... E, a partir de 16 do 3, vou ter que gerar em todas as contratações. E é o contratante que gera. Outra dúvida que o pessoal tem aí demais é RPA, CTE e CIOT. Não tem... Nenhum substitui o outro, né? São coisas distintas, cada um tem a sua função. Então, o RPA é o recibo de pagamento autônomo, é o documento onde você faz os descontos obrigatórios de SES, SENAT, INSS, que tem que descontar quando contrata um autônomo. Qualquer autônomo que a empresa trabalha, que ela contrata ele para trabalhar, ela tem que pagar via RPA, porque isso tem que ser informado na folha de pagamento, tem que recolher o INSS desse cara. Pode ser que tenha imposto retido na fonte, tudo isso. Então, RPA é para isso, tá? Para efeito de descontos obrigatórios, folha de pagamento. E é um recibo. O CIOT é um controle para efeito do cadastramento da operação do frete no sistema, voltado para a parte do transportador autônomo. A Receita vai usar isso para fiscalizar a receita anual que esse transportador tem. Então, está escrito lá na resolução. O CIOT, no final do ano, vai servir para o transportador autônomo como comprovante de renda, para ele fazer a declaração dele. Então, tem um outro objetivo lá, né, que é rastrear isso aí e dar respaldo para eles fiscalizar. E CTE é o conhecimento de transporte eletrônico, é o documento que a transportadora emite para acobertar aquela operação de transporte que ela está fazendo. Então, recibo de pagamento autônomo, gerado para fim de comprovação do pagamento. CTE é o documento fiscal. Por que eu estou falando isso? O CIOT não muda nada nisso aqui. Você vai gerar o CIOT, vai cadastrar a operação lá, vai pegar o número, vai colocar no MDFE. O RPA você tem que gerar toda vez que contratar um autônomo. E o CTE você tem que exigir toda vez que contrata uma transportadora. Por que eu estou dizendo isso e frisando? Porque eu já vi várias vezes aqui na região, o cidadão vai lá, faz o frete, coloca na nota fiscal, que o frete é por conta do destinatário, você vai olhar na folha de pagamento, não tem um RPA. No mês, a empresa emitiu 200 notas. Não tem um RPA. Se o pessoal da Previdência Social quiser pegar as notas eletrônicas, que está tudo na Receita Federal, né? Eles têm acesso, que é tudo um órgão só, quiser puxar lá e ver, nota que teve frete, cadê o RPA na folha no E-Social? Vai cair muita gente aí que não fez o desconto do INSS, né? E outras situações que acontecem. Empresa que chega para carregar, SNPJ, você consulta no site da NTT, o caminhão está cadastrado lá como um transportador, pessoa jurídica no site da NTT. E o dono da transportadora não quer fornecer o CTE, manda você fazer um RPA no nome do caminhoneiro. Vocês sabem que isso aqui é normal, né?
Então, você não pode aceitar a situação. Não pode. Você tem que exigir dele o CTE. Falar, rapaz, você é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica eu não posso fazer RPA. Pessoa jurídica é documento fiscal CTE. Você tem que emitir o CTE para mim. E agora, com o CIOT, isso vai ficar mais fácil de ser rastreado, né? Porque você vai declarar o valor da operação lá, mais um elemento para saber que houve um transporte e não foi emitido o CTE, que é o documento fiscal para recolhimento dos tributos. Então, muito atento aí para não compactuar com isso aí, tá? Isso é muito sério. Então, RPA é para pagar o autônomo, CTE é documento do frete. Na contratação do frete, então, resumindo, para transportador autônomo de cargas ou transportadora com até 3 veículos, você vai ter que gerar o CIOT da operação. No final do CIOT lá, que você terminar de preencher o cadastro, embaixo você vai escolher se você vai pagar no cartão ou o depósito em conta, vai finalizar, vai pegar o número, vai colocar no seu sistema lá no campo certo para ele levar para os documentos fiscais. Se for autônomo pessoa física que você está contratando, além de gerar o CIOT, você vai ter que gerar o RPA. Aí verifique com a contabilidade que eles vão te orientar, vão te passar um modelinho para você preencher e mandar para eles todo mês para eles incluir na folha. Se for pessoa jurídica, CNPJ, não tem RPA. Aí, nesse caso, você vai exigir o CTE, mas o CIOT tem que gerar. Para a transportadora pessoa jurídica com mais de 3 veículos, a partir do dia 16, você vai gerar ou pedir a transportadora, porque aí, nesse caso, você pode delegar para a transportadora, quando é a transportadora, você pode delegar para ela a geração do CIOT. Então, você vai, ou você ou ela vão gerar, vocês vão combinar isso, por meio do... E o meio de pagamento, nesse caso, é livre, mas o CIOT tem que gerar. Se não gerar, vai ter multa. Não circular com mercadoria sem MDF, em hipótese alguma. Nele é informado o CIOT. O que acontece? Aqui no Estado do Espírito Santo, a legislação não ficou muito clara. E muitas consultorias e contadores entendem que o MDFE só é obrigatório na operação interestadual. Eu já conversei isso na Cefaz, já mandei e-mail para lá, e eles já disseram, Ricardo, é o seguinte, a legislação aqui do Espírito Santo não foi atualizada, tem tempo que ela não foi atualizada nessa parte do MDF, a legislação nacional evoluiu, e a nossa legislação continua, né, com a redação antiga. Mas o nosso entendimento Cefaz hoje é que tem que gerar em todas as operações. Inclusive, eu perguntei isso por e-mail, tem um e-mail deles respondendo que o MDFE deve ser gerado em todas as operações aqui no Espírito Santo. Então, minha orientação, gera o MDFE em todas as operações. Tá joia? Resolução ANTT 5862 diz que, para fins de aplicação e interpretação, os dispositivos que tratem de cadastro do CIOT são aplicáveis a todos os transportadores, ou seja, cadastro do CIOT vale para todo mundo, todos os transportadores. Enquanto aqueles que tratem da forma de pagamento são aplicáveis às operações de transporte por TAC e TAC equiparado. Então, é o que eu acabei de falar, está aí na resolução. Meio de pagamento para autônomo e equiparados, depósito em conta, cartão. Só esses dois. Demais transportadoras está liberado da forma que for combinada. O pagamento do frete ao autônomo ou equiparado será feito obrigatoriamente por meio de crédito em conta ou meio de pagamento homologado pela NTT, que é aquela listinha que eu mostrei para vocês. Não pode usar outro, não pode pagar em diesel, em outras coisas, cheque terceiro. O contratante, o subcontratante do serviço de transporte rodoviário de carga, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidários pela obrigação de gerar o CIOT. Cabe ao autônomo ou equiparado escolher o meio de pagamento do frete. Ou seja, não é você que vai pagar ele no cartão. É ele que vai escolher, né? É o transportador que tem o direito de escolher como ele quer receber. Ou o depósito em conta ou no cartão. Então, você não pode impor, não, aqui eu só trabalho com depósito em conta, porque a resolução diz que
Ele é que vai escolher o meio de pagamento. O contratante, ou quando houver subcontratante de transporte, deve cadastrar a operação de transporte e gerar o CIOT, usando a instituição de pagamento ou a integração com o sistema direto. A conta utilizada para pagamento do frete tem que ser de titularidade do contratado ou subcontratado. Por que eu coloquei isso aí? É normal o cidadão chegar lá e o caminhão é dele, mas está no nome da tia e quer que deposite na conta da avó, né? Não pode, isso não existe. Transportador é aquele que consta no site da NTT. Nem é o que está no documento do caminhão. Porque, por exemplo, eu posso comprar um caminhão e arrendar para uma transportadora ou para uma outra pessoa física trabalhar com ele. Quem é o transportador? Eu? Não. Eu vou ter que ir lá no site da NTT, consultar ele lá. Placa e número de NTT. Aquela vinculação que tiver lá, aquele cara que eu vou pagar, ele que é o transportador. Eu vou gerar o contrato do frete em nome dele, eu vou fazer tudo em nome dele. Se ele colocou um motorista, não tem problema. Lá no MDF cabe até 10, né? Motorista. Não tem problema, ele vai indicar o nome do motorista lá no MDF. Quando não tinha MDF, a gente botava na observação da nota, motorista, fulano de tal, documento tal. Pronto. Mas o transportador tem sempre que ser quem está lá no site da NTT. Tá? E não tem desculpa para não estar lá. Tá? Não cola. Ah, eu comprei o caminhão, não transferi ainda. Faz contrato de arrendamento. Para tudo tem jeito, não tem desculpa. Então, por isso que eu botei isso aqui. Não pode depositar na conta de outra pessoa. O pagamento do valor do frete por meio de depósito em conta, sem o cadastro da respectiva operação, não impedirá a aplicação de multa, né? É vedado o crédito de valores nos meios de pagamento eletrônico de frete, decorrente da prestação de serviço de transporte rodoviário de carga, sem CIOT. Então, você não pode pagar sem gerar o CIOT. Para pagar, tem que ter o CIOT. E lá dentro do CIOT, você vai informar a forma de pagamento. Carta frete não existe há muito tempo. Tá? Desde a resolução anterior. Essa daqui fala isso, mas a carta frete acabou há muito tempo, não acabou? Não. Não acabou, não? O contratante poderá delegar a obrigatoriedade operacional de cadastro da operação de transporte, geração do CIOT, à transportadora ou à cooperativa. Isso é o seguinte: se você contratar autônomo, não tem jeito, o contratante tem que gerar o CIOT. Quem contratou autônomo tem que gerar. Agora, se você contratou uma transportadora, o contratante que delega, ele que diz, a transportadora não tem opção. Se ele delegar para ela, porque aqui, ó, dá direito a ele de delegar. Então, quando vocês forem contratar uma transportadora, fala com a transportadora, eu te contrato, mas o CIOT você gera por aí, que eu não vou gerar isso aqui não. Então, quem trabalha com transportadora não vai ter dor de cabeça com o CIOT. Joga para cima dela que ela resolve. Portaria 19 postergou o envio de algumas informações, como nome, razão, na hora de preencher o CIOT lá. E aqui embaixo ela diz assim, ó, posterga-se o envio das seguintes informações: aquelas necessárias ao cadastro da operação de transporte e, consequentemente, a geração do CIOT, ou seja, postergou a geração do CIOT nas operações que não se encaixarem no conceito de transporte rodoviário de carga lotação. Então, para carga lotação, né, nas operações que não se encaixam em carga lotação, ou seja, o que não é carga lotação, está postergada a geração do CIOT. Aí, lá nessa resolução aqui, ó, fala que, para fins desse regulamento, considera-se carga lotação o serviço de transporte objeto de um único contrato de transporte, envolvendo um único contratante da totalidade da carga, composição veicular, entre um par, origem e destino, acobertado por um único conhecimento de transporte ou nota fiscal. Então, depois a gente pode discutir isso melhor aí, porque o pessoal aqui tem muita essa situação de o destinatário é que contrata o frete, não é a empresa do setor de roças daqui. Ela vende o material, o frete é por conta do destinatário. E ela não vende uma carga fechada, é muito difícil vender um caminhão de chapa para lá. Então, na maioria das vezes, um cliente compra 10 chapas, o outro compra 20, tal, até dar a carga.
E esse cliente, ou liga para o agenciador aqui, ou ele entra em contato com o autônomo que já puxa para ele, fala, eu tenho tanta chapa na empresa tal, você pega para mim e tal. Aí esse autônomo forma a carga dele, né? E aí ele vai nas empresas aqui e recolhe, vim pegar 10 chapas de fulano aí, bota em cima. Vai na outra, tem 20 chapas do fulano lá. Aí completa a carga dele e vai embora. Chega lá no destino, ele recebe o frete de cada um, entendeu? Picadinho. Aí eles querem saber, temos que gerar ou não tem e tal. Eu falei o seguinte, o que é carga lotação e o que não é. Se for lotação, gera. Se não for lotação, não gera agora, né? No primeiro momento. Fica instituído o vale pedágio obrigatório. Essa lei é de 2001, gente. 2001. O vale pedágio obrigatório. Tem que dar o vale pedágio. Ele não está embutido no valor do frete. Ele é por fora. Ele é somado ao valor do frete. Está aí a lei, ó. Lei 10.209 de 2001. Está tudo explicadinho aí, ó. O embarcador tem que fornecer o vale pedágio. Como que fornece? Através de operadoras também de pagamento eletrônico de frete. Tem algumas delas que têm esse serviço aqui de você também fornecer por aqui, que é mais fácil. Pauta ou tabela do frete? Isso aqui é outra coisa que muita gente perguntou lá no formulário. Gente, existe essa resolução aqui, né? Tem a pauta de fretes que os caminhoneiros reivindicaram lá, que é a tal da tabela do frete, que tem validade nacional. E existe uma ordem de serviço do Estado do Espírito Santo, que é uma pauta de valores mínimos do Estado para efeito de ICMS só. Então, para efeito de ICMS, temos essa pauta aqui. Beleza. Para efeito nacional de valor de frete que pode ser cobrado, nós temos uma tabela e não pode ser cobrado abaixo. Correto? O que diz a pauta do Espírito Santo? Fica estabelecida a pauta para fim de ICMS, sempre que o valor constante na nota fiscal ou o valor declarado forem inferiores aos constantes na pauta. Então, você só vai usar essa pauta quando o valor do frete for menor do que ela. Ah, mas nunca é, porque essa pauta está desatualizada, é muito baixa, sempre o frete é maior. Beleza, então vale o artigo 3º dela, que diz o quê? As empresas de transporte de carga, para efeito de recolhimento do imposto decorrente da prestação, levarão em conta o valor real do serviço prestado. Então, você só usa a pauta quando o valor do frete for menor. Quando o valor do frete for maior, você usa o valor do frete. Certo? E como tem uma resolução nacional que jogou o frete lá em cima, o correto seria pagar o ICMS em cima do valor do frete. Então, amanhã ou depois, se o Estado conseguir provar que o frete não era menor do que a pauta, que era maior, ele pode exigir diferença de ICMS disso aí. Multas. Temos várias multas. As multas variam de 550 a 10.500. Tem várias, por não gerar o CIOT, não fazer o pagamento do frete de outra forma. Depois o pessoal da NTT pode explicar melhor essa questão de mínimo de 550 a máximo de 10.500, que o pessoal tem muita dúvida nisso, tá? Então, ele pergunta assim, o fiscal vai olhar para mim, se não gostou da minha carga, 10.500, se gostou, é 550. Então, aqui, ó, deixar de cadastrar o CIOT, R$550. Né? Então, são várias multas. Se o contratado permitir que você use indevidamente, R$1.100. Depois do dia 16, se não gerar o CIOT, R$5.000, não é? R$5.000 depois do dia 16, se não gerar o CIOT. R$5.000. E se gerar e esquecer de colocar no MDF, R$550. Só porque esqueceu de botar, não, mas eu gerei. Se não botou no MDF, é R$550 de multa. E tem várias outras multas aí, né? Então, penalidade tem. Resta saber o seguinte, que aí depois a gente vai perguntar a eles. Nós sabemos, já até comentei aqui antes, que no setor gerou uma sensação de que a NTT não fiscaliza. Por quê? Desde 2011 que existe essa regra, e muitas empresas não geram e não chega a auto de infração. Chega alguns, né, poucos. Então, a dúvida é, a partir do dia 16, vai chover auto de infração, vai parar caminhão na rua, vai fiscalizar eletrônico, vai chegar por e-mail, como é que vai acontecer isso? Depois os colegas vão falar ali. Bom, regras para contratar o transporte. Recomendamos verificar se o
o transportador está cadastrado no site da NTT, só pode contratar quem tiver cadastrado e ativo em dia no site da NTT. Se contratar outro e o sistema pegar, tem previsão de multa. Preencher os dados do transportador corretamente, igual está no site da NTT, não vai botar motorista, ou a empresa botou CPF, pessoa física, lá não é. Transportador é quem está no site da NTT. Não colocar o motorista como transportador em hipótese alguma. Motorista é motorista, tem um campo para ele lá no MDF. Se for pessoa jurídica, sempre exigir CTE. Exige o CTE. Se for pessoa física, sempre faça o RPA e encaminha para a sua contabilidade lançar na folha de pagamento. Observar as regras de pagamento eletrônico do frete para fazer o pagamento. Autônomo e equiparado não pode pagar de outra forma que não seja usando uma daquelas operadoras através do cartão ou fazendo um TED para a conta dele que tem taxa. O TED, você vai ter despesa de qualquer jeito. O TED tem taxa, o operador de cartão, para usar o cartão, ela cobra. Certo? E essa é a telinha do site da NTT, onde você consulta o transportador. Então, você entra lá, bota lá, tem por veículo, né? Geralmente, a gente coloca por veículo, bota a placa, o número da NTT dele e faz a consulta. Tá joia? Bom, eu contextualizei rapidamente aqui, porque ele me deu 20 minutos, já estourei o tempo. Mas, agora, o colega... É o Ivan. O Ivan vai mostrar para vocês